Olá, galera, tudo bem com vocês? Kelly de História. O tema que vamos abordar hoje é o período joanino. O período ainda do Brasil colônia, em que a corte portuguesa se transferiu para o Brasil e que Dom João foi o nosso príncipe regente. Eu separei alguns pontos para vocês. Vamos para o slide. Vamos lá. Esse é Dom João VI, príncipe regente português. Chamamos de período joanino aqueles 13 anos em que Dom João governou aqui no Brasil. Houve o bloqueio continental instaurado por Napoleão Bonaparte, em que ninguém poderia fazer negociações, comércio e estar ligada à Inglaterra. Portugal não tinha como não estar ligado à Inglaterra e não aderiu ao bloqueio continental. Napoleão, então, invade Portugal e toda a corte portuguesa decide fugir do seu país. Fugiram escoltados por navios ingleses e chegaram aqui no Brasil em 1808. A data da fuga de Lisboa foi em novembro de 1807 e chegaram aqui em janeiro de 1808, em Salvador, na Bahia. Dom João não veio sozinho, veio uma corte muito grande, toda a corte portuguesa veio para cá. Os historiadores dizem que chegava a cerca de 15 mil pessoas, entre família, empregados, ministros, tantos outros. Dom João, então, transfere todo o centro administrativo português para o Brasil, que era a sua maior colônia. Assim que chegaram aqui no Brasil, uma das primeiras ações de Dom João foi a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, beneficiando assim a Inglaterra, que estava com seus estoques abarrotados de produtos para serem vendidos. Dom João transfere a corte para a nova capital, o Rio de Janeiro, e todos se mudam então. Alguns tratados de comércio foram instituídos: o Tratado de Comércio e Navegação e o Tratado de Aliança e Amizade. Tratados comerciais, normalmente com a Inglaterra, feitos com a Inglaterra. Toda a sociedade e a cultura aqui da corte, no Rio de Janeiro, do Brasil, foi transformada, foi mudada, porque Dom João quis transformar o Brasil numa pequena extensão da Europa, até para a sua corte, que estava aqui, não sentir muito a diferença. Dom João mudou todo o cenário no Rio de Janeiro, abriu o Banco do Brasil, biblioteca, teatro, o Jardim Botânico, asfaltou muitas ruas e transferiu. O Brasil passou a não ser mais colônia. O Brasil agora era uma extensão portuguesa. Foi chamado de Reino Unido a Portugal e Algarves. Além disso, algumas revoluções aconteceram com todo esse contexto. No Pernambuco, em 1817, houve a Revolução Pernambucana, pois o Pernambuco se via à mercê de comerciantes portugueses, tudo acontecia no Rio de Janeiro, ainda tinha a escravidão, as pessoas passando fome e o rei, o príncipe, não estava nem aí para eles. Fizeram uma grande revolução em 1817, mas foram duramente reprimidos. Passou-se mais alguns anos, em 1820, houve uma revolução lá na cidade do Porto, em Portugal. Os próprios habitantes, os cidadãos portugueses, fizeram uma revolução querendo o seu príncipe de volta, porque Napoleão já tinha tirado as tropas francesas de Portugal e eles se viram sem regente, sem uma autoridade da corte. Dom João, então, resolve voltar para Portugal em abril de 1821, mas deixou aqui o seu filho, Pedro, como príncipe regente. Em 1822, Dom João falece
lá em Portugal, e a corte portuguesa solicita que Pedro volte a Portugal para ele ser o rei. Depois de um abaixo-assinado de 8.000 assinaturas brasileiras e pensar muito, Dom Pedro decidiu ficar no Brasil. Esse é conhecido como o Dia do Fico, em 22 de janeiro de 1822. Após isso, em setembro, Dom Pedro declara a independência do Brasil, de Portugal, e no mesmo mês, no outro mês, em outubro, ele é declarado o primeiro imperador brasileiro. Esse foi o período que nós denominamos período joanino, em que Dom João era o príncipe regente aqui. Uma pergunta que se faz é por que Dom João era príncipe regente e não o rei? Porque a mãe dele, Dona Maria, ainda estava viva. Ela ficou lá em Portugal e foi ela que recebeu as tropas francesas e José Bonaparte, que foi enviado pelo seu irmão para invadir Portugal por não ter aceito o bloqueio continental. Vou passar um vídeo para vocês, curto, muito bem explicado, sintetizando isso que a gente falou. Preste atenção comigo, por favor. Olha lá. No ano de 1807, a Europa estava em guerra e Napoleão Bonaparte ameaçava tomar Portugal, que tinha acordos comerciais firmados com a Inglaterra, principal inimiga da França. Quando o imperador francês decide invadir as terras lusitanas, Dom João e a corte real já haviam fugido para a principal colônia de Portugal, o Brasil. A primeira parada de Dom João foi em Salvador, chegando em 23 de janeiro de 1808. Na capital baiana, ele assina o seu mais famoso ato, que mudaria os rumos do país, a Carta Régia, que estabelecia a abertura dos portos às nações amigas. Depois, a Corte Real seguiu para o Rio de Janeiro. O Brasil deixava de ser colônia e dava os primeiros passos para a sua independência. Muito bem. Sintetiza bastante tudo que falamos, né? Após isso, então, começa o primeiro reinado no Brasil, mas esse é um novo capítulo numa próxima oportunidade. Ficamos por aqui, um beijo, até logo, tchau.